E aqui, doutor Márcio, uma que me chamou a atenção, muita pergunta também, é o glioma. E eu queria entender um pouco mais do que, até mais fácil de falar, né? Facilita um pouco, né? Conta pra gente o que é o glioma. Os gliomas são tumores do sistema nervoso central, tá? E são divididos em 4 graus de maneira bem grosseira. Sim. Tá? Por que eu digo bem grosseira? Porque a biologia molecular e o desenvolvimento das técnicas de genética nos permite uma classificação muito mais detalhada do que apenas dividi-los em 4 graus. Perfeito. Tá? Mas, para ficar mais fácil a explicação, nós temos os gliomas de baixo grau, os gliomas de alto grau. Tá? Perfeito. Os gliomas de baixo grau são, teoricamente, tumores benignos. Ok. Os gliomas de alto grau são tumores malignos. Tá? Dos gliomas, existem vários gliomas. Tá? O mais comum deles são os que a gente chama de astrocitomas. Perfeito. Tá? Então, temos astrocitomas que são mais comuns em crianças e astrocitomas que são mais comuns em adultos. Ok. Os mais comuns em crianças, a maioria são mais benignos. E os mais comuns em adultos, a maioria são os mais agressivos. Tá. Um glioma muito famoso é o astrocitoma de alto grau, grau 4, que é o glioblastoma. Tá. Então, o glioblastoma, ele é um tumor primário, ou seja, que nasce das células do cérebro. Perfeito. Um tumor de alto grau, um tipo de câncer, que é extremamente agressivo, Entendi. cujo tratamento envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Perfeito. E mesmo com todo esse tratamento, ele ainda tem um prognóstico muito ruim. Então, a sobrevida do glioblastoma é muito ruim, salvo algumas exceções e alguns tipos moleculares específicos que costumam ter uma evolução um pouco melhor. Perfeito. Ou seja, esse específico é bem agressivo, né? Bem agressivo. Tá. Por outro lado, a gente tem tipos que não são agressivos, que têm um crescimento lento ou às vezes nem crescem. Olha só. Então, por exemplo, a gente pode ter achados incidentais dos gliomas. Então, por exemplo, um indivíduo jovem tem dor de cabeça, faz uma ressonância e acha uma alteração que pode sugerir que seja um glioma. Tá. Mas ele não tem nenhum sinal clínico, ele não tem nada. Nós temos opções de observar esse glioma, observar essa área de alteração. Tá. Por que eu falo área de alteração? Porque a gente só sabe o que é alguma coisa se a gente tiver um pedaço, for para um laboratório e o patologista olhar no microscópio dele. Entendi. Na ressonância, a gente tem imagens que são sugestivas de algumas coisas. Então, as diferentes doenças no cérebro têm diferentes aparências na ressonância Perfeito. ou na tomografia. Então, a gente olha aquela imagem, a gente pode observar, a gente pode fazer uma biópsia, ou a gente pode já fazer uma remoção. Entendi. Então, nessa situação, quando o paciente não tem sintoma, descobriu por acaso, a gente tem muita opção de tratamento. Legal. Numa situação onde o paciente teve uma crise convulsiva, por exemplo, Tá. nunca tinha tido uma crise convulsiva, teve uma crise convulsiva. Você vai lá e faz o exame e você olha e fala, poxa, parece um glioma. Nessa situação, aí a gente tem que tomar alguma atitude, porque o paciente está tendo um sintoma. Entendi. Então, uma cirurgia para remover e para fazer o diagnóstico, para já descobrir o grau que é. Olha só. Então, quando o paciente tem algum sinal, algum sintoma compatível com aquilo que ele tem, a tendência é sempre tratar. Perfeito. Tá. E aí, por exemplo, pelo que eu entendi, ele tem uma grande variedade de situações, né? Ou seja, não é uma coisa muito específica nesse caso. Não. Então não dá para dizer efetivamente se é grave, porque alguns podem ser graves, outros não, né? Existem muitos subtipos de gliomas. Tá. Muitos. Olha muitos. só. E cada um tem um comportamento diferente. Puta vida. Cada um vai ter um tratamento diferente. Olha só. E cada situação, cada paciente vai pedir que eu digo Sim. vai necessitar de uma abordagem, de um tratamento diferente do outro.